Prepare-se! Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Olá, galera! Está no ar o programa Painel, um programa feito pelos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou a Lorena Costa e hoje vamos falar sobre um assunto que representa 24% do PIB brasileiro e movimenta a nossa região. É o agronegócio. Está presente aqui no estúdio o diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, Marcos Antônio Matos. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o nosso setor. Gostaria que você explicasse para a gente qual a importância do agronegócio para o Brasil e para a região de Ribeirão Preto. Bom, primeiramente é importante entender a magnitude desse termo agronegócios, porque o agronegócio ele é composto por diversas cadeias produtivas e a coluna dorsal desse processo todo é a produção agropecuária, que seria mais evidente para todos. Mas cada cadeia produtiva começa numa prancheta de um cientista, na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, até a gôndola do supermercado. Então, todo o processo de logística, do processamento de alimentos, né? Temos a cadeia da laranja, o setor sucroenergético, que é a cana-de-açúcar, o café, os cereais, a fibra, toda a energia envolvida nos processos. Então, o setor ele é um sustentáculo para o desenvolvimento. Num período de crise, isso fica até mais evidente. O setor ele é superavitário na geração de empregos. E isso numa época que todos os demais setores não conseguem empregar, façam que a economia consiga se recuperar mais rapidamente. Além disso, historicamente, o setor exporta, é um setor exportador. E ele praticamente sustentou, nas últimas décadas, todo o saldo comercial da balança. O que é o saldo? O que o país exporta, menos que o país importa. Os demais setores da nossa economia são deficitários, mais importa do que exporta. Nesses anos difíceis, 2014, o Brasil teve déficit comercial. Nem mesmo o agronegócio, exportando quase 100 bilhões de dólares por ano, conseguiu segurar o saldo comercial brasileiro. Em 2015, esperamos um pequeno déficit de 1,5 bilhão, quem sabe reversível. Mas todos os demais anos da série histórica, o agronegócio proporcionou saldo para a economia brasileira. E é esse recurso que o governo consegue fazer poupança, consegue inclusive investir em infraestrutura. Então é um setor que representa 24% da economia, como citado, mas permeia todos os setores da sociedade. Então quer dizer que, sendo um setor tão importante na nossa economia e que apresenta um crescimento considerável, impulsionado pela globalização dos mercados e pelo aumento da demanda de alimentos em nível mundial, o agronegócio pode ser uma saída para a atual crise que o Brasil vem enfrentando? Com certeza, é até importante resgatar um importante estudo feito pela ONU e pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que projeta a dinâmica populacional para os próximos anos. Se a gente pensar em 2050, que está um pouquinho longe, mas não tão distante assim, se a gente pensar um pouquinho na nossa dinâmica, a nossa história, nós esperamos 9,7 bilhões de pessoas no planeta. Além disso, 50% dessa população vai já morar nas cidades. Então nós temos uma expectativa de vida maior, um padrão de consumo diferenciado, podemos esperar mais demanda por proteína animal, proteína vegetal, mais energia, até pela taxa de urbanização crescente, e a própria população em si crescendo, principalmente nos mercados em desenvolvimento, nos países asiáticos. Então, o Brasil tem um papel de muita responsabilidade nisso. A própria FAO e a ONU joga, no bom sentido, para o Brasil a responsabilidade de aumentar em 40% a oferta de alimentos. Então, enquanto os países, os demais produtores ou potenciais produtores vão conseguir no máximo aumentar em 10% as suas respectivas produções, o Brasil tem que aumentar 40%. E isso para um mundo cada vez mais necessitado de energia, alimento, fibra, proteína animal, proteína vegetal. Essa dinâmica de mercado tem que ser considerada e isso é alvo de políticas públicas, o setor discute, já no presente momento, essas responsabilidades do país. Obrigada, Marcos. E a próxima pergunta vem da nossa plateia, que é formada pelos alunos de jornalismo e também tem algumas dúvidas sobre esse tema. E quem faz a próxima pergunta é a aluna Tainá. Marcos, qual o incentivo que o governo apresenta para o agronegócio brasileiro? Historicamente, o governo proporciona crédito rural subsidiado para pequenos, médios e grandes produtores, e isso sim tem sido importante para esse aumento de produtividade. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, a dinâmica da produção de alimentos no Brasil, a produtividade média aumentou em
aproximadamente 248%, enquanto a área plantada não chegou a 50%. Quer dizer, nós tivemos um ganho de escala, uma produção total de grãos de 204 milhões de toneladas para essa safra, numa área ainda de próxima a 55 milhões de hectares. Então nós ganhamos e evitamos desmatamento. Então o crédito rural nesse processo de produtividade foi sim muito importante. O que existe são outros pontos que o governo deveria também ter dado prioridade, que é a infraestrutura. Porque se faz agronegócio com infraestrutura, com mais linhas de financiamento para silos, armazéns, mais portos para operacionalizar toda essa logística, todo esse volume grande de grãos e de insumos que o setor demanda. Mas isso ficou muito aquém, nós estamos vendo essa realidade toda, que é portos lotados, muitos caminhões nas estradas e desperdícios. Agora a aluna Giovana vai fazer a próxima pergunta. Marcos, já existem países que estão importando o nosso álcool, visto que é um combustível não poluente e que vem atraindo cada vez mais a atenção da população? Uma pergunta muito interessante, dada a complexidade do setor. Nós vimos políticas públicas equivocadas que congelaram os preços do petróleo e tiraram a competitividade do setor, que é aquela competitividade que daria a possibilidade de se pensar em exportar. Pensamos em transformar o etanol numa commodity, mas qual é a nossa realidade? O Brasil precisa de etanol para cumprir as suas demandas internas. Se não ampliarmos a capacidade de produção interna, vamos importar bilhões de dólares todos os anos em gasolina. Porque a demanda interna é tão alta que o álcool, hoje, o etanol a 27%, que é o limite da mistura na gasolina, e mais o álcool hidratado e aquele etanol que você abastece nas bombas, esses dois, existe uma demanda muito forte, muito intensa, e a perspectiva é que a frota nacional demande cada vez mais. Então o Brasil corre um sério risco de gastar recursos importando gasolina e ainda a logística de escoar bilhões de litros de gasolina de países produtores de petróleo para esse nosso país. Então, na verdade, está fora da agenda de exportação por uma série de variáveis. A nossa demanda e as nossas limitações logísticas. Trazendo o assunto agora para a nossa região. A cana-de-açúcar se tornou um dos produtos mais importantes do agronegócio brasileiro. E nós temos aqui perto a usina São Martinho, com maior capacidade de moagem no mundo. O setor sucroenergético representa quanto dentro da economia da região? O setor sucroenergético representa um importante papel tanto na economia, não apenas na produção do açúcar e do etanol. É uma pergunta complexa até, em certo ponto, por conta dos serviços relacionados a essa produção. Por quê? Existe uma indústria de máquinas que próxima à nossa região, existem cooperativas e associações de produtores rurais, não apenas as grandes usinas, né, como a própria São Martinho mencionada. Um dado interessante que nós levantamos recentemente, unindo as cooperativas e associações da nossa região, 82% do quadro associativo cooperativo são de pequenos produtores, quer dizer, mesmo uma região de ponta tem essa característica. Existe uma dificuldade muito grande de linkar todos esses pontos para se calcular o impacto do PIB municipal regional, porque a produção está além até do município de Ribeirão Preto, não se restringe aqui. Nós temos Sertãozinho, Guariba, Barretos, Olímpia, diversos municípios, né, que tem um setor sucroenergético pungente. Lembrando que há outras cadeias produtivas em municípios pouco mais próximos e também mais distantes que estão diretamente ligados ao setor sucroenergético. Gostaria aqui de falar um pouquinho mais sobre a usina São Martinho, associada à nossa ABAG-RP, Associação Brasileira do Agronegócio da região de Ribeirão Preto, que eu represento. Ela também produz energia elétrica, que é a cogeração a partir do bagaço. Ela tem condições de iluminar, gerar eletricidade para cidades como Jaboticabal, já o faz, né, com essa condição. E o setor sucroenergético, se somarmos toda a capacidade de geração de energia elétrica, se todas as usinas tivessem essa possibilidade de fazer a cogeração com um pequeno investimento, a quantidade de energia dá 4 vezes o pré-sal brasileiro. Então, quer dizer, às vezes nós discutimos pré-sal em todos os jornais, em todos os momentos, que é de fato relevante para a economia brasileira, porque existe várias cadeias de valor associado ao petróleo, mas a gente tem um potencial aqui do nosso lado que é 4 vezes maior. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Maicon. Marcos, qual a importância da AgriShow para o agronegócio brasileiro? Como bem destacado na pergunta, a AgriShow tem uma amplitude nacional. Ela reflete todo o agronegócio
brasileiro, porque todas as grandes montadoras, as grandes revendas estão presentes na AgriShow. E a dinâmica de vendas acaba refletindo o que vai ser o mercado ao longo do ano. Hoje nós temos muitas feiras no Brasil, feiras importantes, mas a AgriShow está entre as maiores do mundo. Além disso, o período que ela é realizada é justamente no lançamento, ou próximo ao lançamento do Plano Safra. Então existe toda uma pressão dos atores, dos players do setor produtivo, do agronegócio, para linhas de crédito bem montadas, juros competitivos, volume de financiamento compatível com a demanda do setor. Então, isso quer dizer, existe uma influência em cima das políticas públicas e as vendas em si também acabam refletindo o que vai ser as vendas ao longo do ano. Quando a crise, como aconteceu esse ano, as vendas retraíram entre 30% e 40%. Foi uma AgriShow que ficou muito prejudicada. E nós estamos vendo o que está sendo o ano de 2015. Está sendo realmente um ano muito desafiador, até mesmo para o agronegócio, que ainda consegue ter números positivos. Nosso país possui uma vocação natural para o agronegócio, contando ainda com uma enorme área fértil e de alta produtividade. Quase 388 milhões de hectares, dos quais 90 ainda são inexplorados. De acordo com esses dados, você acredita que o Brasil tem a capacidade para se tornar o maior produtor mundial de alimentos? Sem dúvida, a gestão territorial brasileira evoluiu, inclusive a própria Embrapa Monitoramento por Satélite fez um excelente estudo para justamente a gente entender qual é a participação da vegetação nativa, das florestas plantadas, das principais culturas da pecuária no nosso território. E esse estudo acabou ajudando nas discussões do Código Florestal, porque exige um planejamento territorial até para se planejar o futuro do país frente às demandas que existem no planeta, para se aumentar a produção via produtividade. Atualmente, segundo esse levantamento da Embrapa, 55% do território brasileiro é formado por matas nativas. Você soma esse número às florestas plantadas e nós chegamos ao número próximo a 64% do território hoje preservado. Desses 64%, quase a metade está dentro das propriedades rurais. A outra metade está em unidades de conservação, áreas devolutas, áreas do governo federal e governos estaduais. Quer dizer, para você melhorar a produção agropecuária via aumento de produtividade, nós ainda temos uma dinâmica territorial muito confortável. Se a gente comparar com países da Europa, você não chega a 1% do território com vegetação nativa. Compara com os Estados Unidos, o mesmo padrão de escala, de diferenças. Então, mas o grande desafio é aumentar via produtividade. Se nós não tivéssemos tido aquele aumento já citado aqui anteriormente, para atingir 204,6 milhões de toneladas de grãos, com 248% de aumento de produtividade, precisaríamos mais 70 milhões de hectares. E aí sim, ameaçaríamos a nossa área preservada. Então, via tecnologia, provavelmente nesses 40% que o Brasil tem que aumentar a sua produção, 80% disso é via produtividade. Esse é o nosso desafio. E a gente pode fazer isso com responsabilidade, preservando, sim, esses 64% do nosso território. Boa parte disso, ainda a ser explorado, vem em pastagens degradadas de baixo uso tecnológico. Só para complementar, 9% do nosso território é utilizado na atividade agrícola, com grãos, com cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, se alguém tiver alguma curiosidade, é 0,9% desse número. Então, 9% toda a área agrícola. Nós temos ainda no país 23% de áreas de pastagens. Desses 23%, quase 2/3 estão em subutilização, que são as pastagens degradadas ou em níveis de degradação acelerado. Uma parte significativa dessas 2/3 podem ser incorporados para a agricultura e entraria sim na conta para o Brasil aumentar a sua produção, mais em produtividade, mas sim também em aumento de área. Obrigada, Marcos. Quem faz a próxima pergunta é a aluna Jennifer. Olá, Marcos. Como o desenvolvimento de pesquisa coopera para a evolução do agronegócio? Foi graças à pesquisa, desenvolvimento e inovação que nós conseguimos essa competitividade. Nós temos institutos de pesquisa centenários, como o Instituto Agronômico. Posteriormente, foi criada a Embrapa. E a Embrapa hoje reúne mais de 4.000 doutores
em ciências agrárias, em climatologia, em diversas áreas de conhecimento. E foi graças a esses institutos e também às universidades. Nós temos universidades renomadas em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos cursos de pós-graduação de excelência internacional em diversas dessas faculdades, algumas aqui na nossa região, outras nas proximidades. E isso tudo foi de fundamental relevância para o melhoramento genético, adaptação em diferentes climas, para todos os produtores conseguirem alcançar o Brasil Central, domesticar as plantas cultivadas, otimizar os sistemas de produção. Hoje nós temos integração lavoura-pecuária-floresta, que significa verticalizar, produzir mais na mesma área. Você pode produzir proteína vegetal, proteína animal, madeira e diversos outros serviços ecossistêmicos que são beneficiados até pela integração. Então foi graças à pesquisa e à proximidade da produção junto à pesquisa que nós atingimos esse nível tecnológico. Próxima pergunta. Olá, Marcos. Meu nome é Alessandra. A minha pergunta é: quais são as perspectivas do próximo ano para o agro? Nós vivemos um ano enigmático em 2015, que na verdade está se configurando um ano de crise aguda. Um PIB brasileiro retraindo 2% e já muitos analistas já miram 2,5% negativo. E aquele ano de 2016, que no primeiro momento se mostrava de leve crescimento econômico, já realmente está em xeque. Então nós estamos muito preocupados com a crise política que afeta todo o cenário econômico. Até o agronegócio, que ainda tem números positivos, tem a competitividade dentro da porteira, mas também tem as suas limitações, que é a falta de competitividade após a porteira. Nós temos o antes da porteira, que é a pesquisa, o crédito, a indústria de máquinas, insumos, o dentro da porteira, que é o produtor rural, do preparo do solo à colheita, e nós temos o pós-porteira, que não é só a indústria de alimentos, é também a logística e a exportação, toda a movimentação de cargas. E nisso o Brasil é muito fraco. E aliado a isso, uma crise econômica, todos esses projetos de concessões que são importantes também podem ficar paralisados, dado a redução de investimentos externos no país. Então, o ano de 2016 tende a ser muito difícil e nós estamos extremamente preocupados. Olá, Marcos. Meu nome é Guilherme. Qual tipo de investimento deve ser feito para os produtores da região conseguirem melhores resultados? Toda política pública deve ser desenhada pensando no todo, pensando no pequeno produtor, no médio produtor e no grande. Políticas estruturantes que possam trazer mais confiança para o mercado e políticas públicas de outros setores que não puderem atrapalhar os negócios do agronegócio. Um exemplo claro que eu já havia mencionado é o preço do petróleo, lá da gasolina, que a Petrobras deixou congelado por 3 anos. Praticamente inviabilizou o etanol. O preço da energia elétrica, que foi artificialmente baixado há um tempo atrás, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e prejudicou os leilões de biomassa, energia eólica. Então você tem várias políticas públicas conectadas nessa economia. Então lá de cima, quando se desenhar as políticas públicas, você tem que olhar para todas as características de todos os setores. A nossa região, nós temos não só grandes grupos globais ou grandes grupos de usinas, nós temos, como já também havia mencionado, em cooperativas e associações, pequenos e médios produtores que dependem do crédito rural. Então aquele volume que é emprestado todos os anos no Plano Safra e no Pronaf, que é o pequeno produtor, isso tudo deve ser mantido, aliás, crescendo, até porque nós temos inflação e o dinheiro perde valor ao longo dos anos, então esse volume deve crescer. E esperamos que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, pare de subir. E até que o governo consiga taxas melhores, controladas para os produtores rurais. Também, em época de crise, já analisando os artigos da mídia, os institutos de pesquisa já sofrem com corte de recursos, até pela baixa arrecadação do ICMS, maior parte público. Então nós nos preocupamos com isso. A economia precisa reagir para que os institutos de pesquisa possam arrecadar os seus recursos, consigam contratar técnicos, doutores, que as entidades de extensão que hoje estão tão sucateadas, que um dia elas possam contratar novamente e dar assistência técnica a todos, o pequeno, o médio e o grande. Obrigado, Marcos. Você está ouvindo Painel. Lembrando a você que está nos ouvindo que este é o programa Painel, que hoje fala sobre agronegócios. E aqui no estúdio temos o diretor executivo da ABAG, Marcos Antônio Matos. Marcos, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença
e pedir para que você fale um pouco sobre a ABAG. Quais são os objetivos dessa associação? A ABAG é uma associação sem fins lucrativos, foi criada em 2001 por empresários da região e o nosso objetivo primordial é defender o agronegócio, fortalecer a imagem do agronegócio por meio de projetos sociais, educacionais, participação em políticas públicas no âmbito estadual e nacional, pensando sempre na valorização institucional do nosso setor. A ABAG tem participado ativamente de fóruns e projetos socioambientais, representando os interesses do agronegócio regional. Quais são esses projetos? A ABAG RP possui 2 projetos principais, um programa educacional, o Agronegócio na Escola, e o Prêmio de Jornalismo José Milton Ribeiro, Prêmio ABAG RP de Jornalismo José Milton Ribeiro. Além disso, nós participamos de fóruns estaduais e nacionais, na construção de políticas públicas. Atualmente, a ABAG RP tem representação no Ministério da Agricultura, em diversas câmaras setoriais e temáticas, porque a política pública no país ela é feita pela interface entre o público e o privado. Em câmaras, nas câmaras, o público discute com o privado e se estruturam as melhores políticas. Nós participamos também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que fica em Brasília, sediado em Brasília, que discute as principais linhas de ação e as principais políticas voltadas para a gestão de recursos hídricos. Nós chegamos até Brasília porque temos participação efetiva direta em 10 comitês de bacia do estado de São Paulo. Praticamente a metade do estado de São Paulo, que hoje são 21 comitês, nós temos representatividade em 10 comitês, praticamente todos da nossa grande região aqui no noroeste do estado de São Paulo, nordeste do estado de São Paulo. E isso ajuda a trazer um pouco mais os nossos associados a importantes discussões de recursos hídricos. Participamos da regularização ambiental do Estado de São Paulo, que é o PRA, Programa de Regularização Ambiental, linkado ao Código Florestal, lá de 2012, que previa que cada estado fizesse a sua regulamentação. Então, participamos do processo legislativo, junto à Câmara Legislativa de São Paulo, e agora, por meio do decreto do governador, que tende a sair nos próximos meses. Obrigada. Agora vamos abrir espaço para que os alunos de jornalismo possam tirar as suas dúvidas. E quem vai fazer a próxima pergunta é a aluna Bárbara. Olá, Marcos, tudo bom? Eu gostaria de saber se o índice de popularidade do agronegócio ele realmente cresce com todos os projetos que a ABAG promove. Atualmente, a sociedade brasileira reconhece muito mais o agronegócio. Em 2014, foi feita uma pesquisa de imagem sobre como a população enxerga o agronegócio. E os resultados dessa pesquisa mostraram que as pessoas entenderam que o agro emprega, gera receitas, exporta e tem um impacto direto na vida delas. Outro ponto que foi constatado na campanha eleitoral à presidência o ano passado, todos os presidenciáveis se preocuparam com o agronegócio, analisaram as propostas do setor, propostas dessas elaboradas em parceria de diversas entidades de representação, dentre elas a ABAG RP. São sinais de que muito mudou. Quando se analisa outros pontos, como ainda a questão da ocupação territorial, questões indígenas, áreas de reforma agrária, nós ainda temos muito a avançar em termos de imagem. Recentemente vimos uma análise de imagem dos produtores rurais na França. E lá dizia que 82% das pessoas pensam que o produtor rural é herói. Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas melhoramos significativamente. Bom, Marcos, como você já mencionou sobre o Programa Educacional do Agronegócio na Escola, esse programa está disponível em todas as escolas? Atualmente, nós estamos em quase 100 escolas de 36 municípios da nossa região. A ideia é justamente ampliar, ter mais capilaridade para o nosso programa, porque é um programa que envolve o ano todo de atividades. Estamos no 15º ano, com mais de 170 mil alunos envolvidos, mais de 10 mil professores. Um programa que começa com uma palestra inaugural de capacitação do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é uma grande liderança, não só brasileira, mas é também uma liderança global, por participar de diferentes entidades de representação do cooperativismo mundial, por exemplo. E o professor apresenta, dentro do nosso programa Agronegócio na Escola, um projeto de pesquisa que ele desenvolve dentro da sua escola, em parceria com a sua comunidade. Temos visitas monitoradas, primeiro de professores, a diversas empresas
entidades de pesquisa e desenvolvimento da região. Então, os professores se envolvem no dia a dia dos negócios, como funciona, as características dos produtos. Depois, os alunos fazem as visitas. E, linkado com o Prêmio Professor, nós temos também a Feira do Conhecimento. E nessa Feira do Conhecimento, induzimos o aluno a trabalhar em equipe, a cooperação propriamente dita, a fazer a pesquisa, a procurar pelas informações de projetos ligados ao agronegócio. Então, esse fato de linkar atividades, fazer com que os alunos trabalhem o tema agronegócio, sustentabilidade, recursos hídricos o ano todo, confere uma característica muito peculiar ao programa. E por isso nós entendemos que a gente precisa modernizar esse programa e ampliar pelo país todo, não só o estado de São Paulo. Mais uma das ações da ABAG para promover e incentivar o setor agropecuário da região é o Prêmio ABAG de Jornalismo José Hamilton Ribeiro. Ele foi criado em 2008. E conta um pouco sobre esse prêmio pra gente. Esse prêmio é muito importante, nós realmente temos muita felicidade por ele estar na sua 8ª edição, está bem estruturado. Hoje são 12 faculdades de jornalismo que participam das atividades. Nós dividimos esse prêmio em ciclos de palestras e visitas, seminários. Então, ao longo do ano, de uma forma organizada, formamos grupos de alunos para que possam conhecer a atividade muito mais próxima, conhecer diferentes cadeias de valor. Então, muitos alunos têm a oportunidade de conhecer a cadeia da laranja, o setor sucroenergético, a cadeia do café, visitam entidades de pesquisa, como as diversas unidades da Embrapa, São Carlos, Campinas, conhecem as escolas de agronomia, fazem visitas. Então, dessa forma, os alunos têm a oportunidade de se envolver mais com o setor. Esse setor que é muito importante para a economia. Obviamente, quando o jornalista se formar, uma hora ou outra ele vai escrever sobre economia, sobre exportações e, obviamente, vai falar sobre agronegócio, que é a principal variável em diversos indicadores econômicos. É importante que ele já conheça o setor antes de se formar. Se ele tiver alguma dúvida, que ele contacte os seus palestrantes, que ele tenha já uma rede estabelecida. E o que nós temos também observado ao longo desses anos é que muitos também acabam trabalhando para o setor. Discutimos que numa visita a uma das usinas, as usinas de açúcar e etanol têm provavelmente mais de 30 carreiras dentro de uma única usina, 30 carreiras diferentes. E as assessorias de comunicação são cada vez mais necessárias. Diversos institutos de pesquisa também contratam jornalistas para assessorias de comunicação. E hoje a comunicação é fundamental em todos os negócios. Então, o próprio aluno pode trabalhar para o setor e isso é muito positivo. Você forma os alunos, você ajuda na formação, obviamente, é uma complementação à carreira do jornalista e que ele possa retornar ao setor ou então continuar fazendo, trabalhando, conhecendo cada vez mais. Obrigada, Marcos. A próxima pergunta vem da plateia. Olá, Marcos. Meu nome é Wagner. Eu gostaria de saber se vocês já têm alguma previsão sobre a próxima edição do Prêmio ABAG de Jornalismo. Sim, com certeza. Esse é um prêmio tradicional que acontece todos os anos. Então, ano que vem já será a 9ª edição. Por enquanto, nós finalizamos o 2º ciclo de visitas e palestras desta 8ª edição. E os alunos estão escrevendo as matérias, já enviando para uma comissão julgadora. E ainda esse ano temos o encerramento. O próximo ano, que já está sendo planejado, terá seu ciclo de visitas, ciclo de palestras, para os alunos, para os profissionais já formados também, que existe a categoria Jovem Talento, e já os profissionais que desenvolvem várias matérias na televisão e assim por diante. Então, já podem contar com o prêmio, nona edição do Prêmio ABAG RP de Jornalismo, José Hamilton Ribeiro, e será uma satisfação contar com uma presença muito relevante aqui da Barão de Mauá. Muito obrigada, Marcos. Galera, o nosso programa chegou ao fim. Nessa edição, você ficou por dentro do setor do agronegócio brasileiro e entendeu um pouco mais sobre o trabalho da ABAG, que é tão importante para a nossa região. Marcos, mais uma vez quero agradecer a sua presença e colaboração em responder as nossas dúvidas e explicar pra gente um pouco mais sobre esse setor tão rico que é o agronegócio. E para você que está nos ouvindo, não se esqueça, semana que vem tem mais e até a próxima. Você ouviu pela rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.